Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui, com participação de Vinícius Carvalho, mais conhecido como Vinão. Tem 32 anos, esposo da Bruna Fernandes, pai do Bernardo de Maria, Arthur de Maria e o Miguel de Maria, formado em Engenharia de Produção, pós-graduação em Gestão Avançada de Pessoas e especializando em Logoterapia e Análise Existencial, administrador da Associação Colo de Deus e Santíssima Virgem, membro consagrado há 8 anos. Carrega dentro do seu coração um ardor pelo desenvolvimento das pessoas na sua totalidade espiritual, emocional, profissional e física. Seja muito bem-vindo, Vinão! É uma alegria. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo nessa hora. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para o nosso segundo dia, né, falando sobre inteligência emocional. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Como que vocês estão aí? Maravilha, tudo certo. Hoje estamos aqui com a Lohana e o Bruce no piloto. Seja bem-vindo, Vinão, mais uma vez, que Deus abençoe. Amém, obrigado. Seja bem-vindo, Vinão. Obrigado, Bruce. Um abraço. Então vamos dar continuidade no nosso tema central desse mês, inteligência emocional. E, aproveitando a deixa, Vinão, chegou perguntas. Yes, que legal. E a primeira pergunta que eu já quero fazer para você, que o pessoal mandou aqui para nós, é o que é inteligência emocional? Na semana passada nós falamos um pouco, né? Foi uma introdução bem dinâmica, bem espontânea, descontraída. E hoje a galera queria entender um pouquinho mais no conceito, né? Então, o que é inteligência emocional? Então, o conceito da inteligência emocional, né, de acordo com o olhar da psicologia, ela descreve a capacidade de nós reconhecermos e avaliarmos os nossos próprios sentimentos e emoções. Perfeito. Então, a inteligência emocional vai nos ajudar, né, a descrever aquilo, a capacidade da gente reconhecer em nós mesmos, né, um autoconhecimento, uma autoanálise, uma autoavaliação dos nossos sentimentos e emoções. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com controle emocional. É termos o domínio, o controle dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A gente precisa ter clareza desse conceito, né? Que é a nossa capacidade, é o nosso eu que tem a capacidade de reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e emoções, assim como a capacidade de lidar com eles. Então nós precisamos, na inteligência, aprender ou reaprender como lidar, né, com esses sentimentos e emoções. Por isso que é uma visão mais trazida pela psicologia. Mas também tem uma visão também pelo ponto de vista da área filosófica, Certo. que é a competência responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança de um ser humano. Ah, legal. Então a gente percebe aqui que a gente está falando sobre autoconhecimento, está falando sobre governança, né? Liderança, eu me liderar. Isso aqui é uma chave, assim, muito interessante, porque para nós que somos cristãos, né? Nós somos cristãos, né? No meu caso, eu sou missionário, né? Sou evangelista. Vocês também são evangelizadores. Então, vocês são uma voz, vocês são uma liderança para as pessoas que ouvem vocês, né? Então, assim, como vocês estão à frente de algo e vocês são uma voz para um povo, vocês estão como liderança para um povo que ouve vocês. Então, com o olhar da filosofia, né, do entendimento filosófico, a gente entende que essa inteligência emocional faz parte do sucesso, né, da capacidade de liderar de um ser humano. Então, se eu me conheço, e eu me autodomino, se eu me autogoverno, eu vou ter inteligência emocional. Esse é o conceito. Show! Né? Então, tem a ver com autoconhecimento, liderança, governança, autodomínio. Isso tudo, como nós falávamos
sexta-feira passada, isso tudo tem a ver com a nossa identidade, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o nosso propósito revelado, dado pelo nosso Deus, é que nós dominemos sobre a terra, que nós governemos sobre a terra, né? Pela terra, né? Pelos animais, né? Que nós tenhamos o domínio sobre os animais, os peixes e tudo mais. Então, nós temos um chamado de quê? Influenciar e não ser influenciado. Então, a pessoa que tem essa inteligência emocional, ela não é uma pessoa influenciada. É uma pessoa que influencia. Né? Igual eu falei sobre a liderança. Vocês influenciam um povo, né? Um povo que ouve a rádio. Então, vocês têm voz de influência, vocês têm voz de autoridade, de liderança. Então, isso tudo que eu falei aqui tem a ver com o conceito da inteligência emocional. Ah, fantástico. E vale lembrar que todos nós temos capacidade para desenvolver essa tal da inteligência emocional, né, Vini? Porque tem muita gente que se acha que não tem controle emocional e às vezes dá umas leves surtadas. Né, ouvinte? Conta aí, confessa. Confessa. Quem nunca? Até os apresentadores dão uma leve surtada. Até nós aqui também, né? Aqueles. Então, assim, mas vale lembrar que a gente pode buscar esse controle, esse domínio emocional, que todo ser humano é capaz sim de desenvolver essa potencialidade, essa competência. E isso já entra na segunda pergunta que nós recebemos, que eu quero fazer para você já, que é como desenvolver a inteligência emocional. Tem 4 passos aqui para a gente desenvolver essa inteligência emocional. O primeiro passo é a percepção das nossas emoções. Inclui nessa percepção habilidades envolvidas na identificação dos nossos sentimentos por estímulos, né? Aquilo que tem nos estimulados, como a voz ou a expressão facial, por exemplo. A pessoa que possui essa habilidade, ela identifica a variação e a mudança do estado emocional da outra. Então, legal. A gente perceber, isso é muito legal, né? Pela forma que eu estou gesticulando, né? A forma que eu estou me expressando, as pessoas que têm essa inteligência emocional conseguem ter essa percepção emocional daquilo que eu estou falando, da forma que eu estou falando. Não é verdade? Sim. Então, a gente identifica, né? A pessoa que tem essa inteligência emocional, a gente identifica no outro pela face, né? Pela voz, pelo tom de voz, por exemplo, né? Quando, igual você estava falando aqui, né? Que quando uma pessoa surta, é nítido que você percebe que aquela pessoa, ela saiu do seu controle emocional. Então, pela face dela, pelo tom de voz, pelo comportamento dela, você tem uma percepção que as emoções daquela pessoa, elas estão descontroladas. E aí que entra o quê? Né? A ajuda da pessoa que tem a inteligência emocional. Uma pessoa que já é, vamos dizer assim, tratada, curada, que já passou, né, por momentos de espiritualidade, de terapia, né? Uma pessoa que ela já tem esse autoconhecimento controlado, é uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, né? Com essa percepção aflorada que ela tem, porque ela já desenvolveu nela. Maravilha. Entendeu? Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro domínio. O segundo domínio é o uso das emoções, que implica a capacidade de empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio. Então, nós usamos das nossas emoções para impregnar uma informação emocional no outro, para aí o outro gerar um pensamento e um raciocínio. E é algo que nós vemos hoje, que as pessoas têm uma grande dificuldade de pensar e usar do raciocínio, da razão. Muitas pessoas vão pela emoção. Então, elas usam da parte emocional, né, para ganhar algo, né? E muitas vezes esse algo que acha que é benefício, na verdade é um malefício, porque é uma troca de emoções.
Então você quer ganhar a atenção de uma outra pessoa pela emoção, pelo choro, pela expressão facial. Então você usa da emoção para atingir o emocional da outra pessoa. Então isso não é inteligente, né? Porque isso é passageiro, isso passa, a emoção passa, a razão não passa. Quando você pensa, quando você raciocina, quando você usa do seu pensamento, da sua inteligência, né, do seu intelecto, aquela situação que era para ser emocional, ela vai trazer um crescimento, né, um crescimento de vida para aquela pessoa. Quando a pessoa age emocionalmente, você age no racional. Olha que Então, bacana. é o uso das emoções. Você usa da emoção do outro para você agir com o pensamento e raciocínio para ajudar o outro a aprender, né, e para não repetir aquela emoção. Show, Olha. Vini. Muito bom. Terceiro domínio é entender as emoções, que é a habilidade de captar variações emocionais que nem sempre são evidentes. Você vai captar isso muitas das vezes num diálogo, né? Talvez não é tão expressivo a emoção da pessoa, mas você vai captar essas variações emocionais conforme ela vai conversando ou durante o dia a dia, né? Mais uma vez pegando o exemplo que você falou, né, sobre surtar. Talvez durante a manhã a gente está de uma forma emocional, a gente vai chegar no final do dia, o nosso temperamento emocional está de outro jeito. Né? Por quê? Porque a gente não soube trazer um equilíbrio emocional durante o dia. É uma frase que eu sempre falo, que quando a gente dá muito no início, a gente queima a largada. A gente precisa ter um planejamento, né? E as emoções é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que, vamos supor, sei lá, eu acordo 5h30 da manhã. Eu tenho que saber que das 5h30 da manhã até as 10h30 da noite, eu tenho que ter um domínio emocional sobre as minhas emoções. Eu não posso dar tudo pela manhã, porque eu tenho ainda um dia inteiro, né, de trabalho, para gerir as minhas emoções nos meus relacionamentos, seja com os meus irmãos de comunidade, no trabalho, nas pessoas que eu vou conhecer, nas pessoas que eu tenho que conversar. Então, se eu não tenho esse domínio, né, se eu não me entendo as minhas emoções, como elas afloram, né, como que elas acontecem, vou chegar no final do dia o quê? Estressado, fadigado, cansado. E muitas das vezes, para nós que somos cristãos, católicos, muitas das vezes o nosso maior descanso no final do dia não é o meu sofá ou minha cama, mas é eu estar na presença de Deus. Nossa Senhora, que lindo. Perfeito. Isso Aquela é paz, muito né? importante. Paz na alma. Aquela paz. E tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Acho que já é santa. Já é santa, né? Santa Teresa de Calcutá. Fala assim, que ao meu cansaço, a outros descansem. Porque o meu descanso eu encontro nele. Uau. Nossa. Sensacional. Então, assim, o meu cansaço, né? A minha fadiga diária é para que outras pessoas descansem. Porque talvez elas não tenham ainda, né, essa inteligência emocional, e ainda elas não entenderam que o descanso delas está em Deus. Mas como nós já temos uma caminhada, nós já somos cristãos, a nossa força, né, o nosso combustível diário é o Senhor. Mas muitas das vezes a gente vai conseguir, sei lá, estar em comunhão com Deus na hora que a gente acorda e depois só na hora que vai dormir. Então a gente não pode esquecer, né, porque eu falei da área da psicologia, da área física, da área filosófica, e agora pelo lado espiritual, né? A gente precisa entender que o nosso descanso está em Deus. É Deus que é o nosso motor, né? Porque nós estamos falando aqui com pessoas cristãs, certo? Certo. E o último ponto, que eu acho que meu tempo já deve ter dado, Sim. é o controle. É o controle das emoções, que eu falei bastante, que constitui o aspecto mais facilmente de reconhecer essa inteligência emocional. É a aptidão para lidar com seus próprios sentimentos. É você ter esse controle emocional durante seu dia. Você tomar cuidado de chegar em casa e descontar o seu estresse numa pessoa que está dentro da sua casa.
Se você é uma pessoa descontrolada, você vai descontar esse estresse, essa fadiga, naquela pessoa que não tem nada a ver com você, com os seus problemas, né? Então você é uma pessoa desequilibrada, né? E você, né, não tem esse controle emocional. Então são esses 4 domínios: percepção, uso das emoções, entender as emoções e controlar as emoções. Bom demais, Vini. Fechou Uau. com chave de ouro, hein, não? E enquanto ele falava, me veio vários insights aqui. Não sei você ouvinte, mas eu vim lembrando em vários comportamentos ou pensando em pessoas, né? Então, assim, é possível sim atingir esse estado de controle emocional. Você, ouvinte, que não anotou as 4 dicas que o Vinão falou, corre pro Instagram, você vai assistir a live que nós vamos deixar gravada e vai praticar isso no seu dia a dia. Então, observe em você, faz uma autoanálise e observa também na sua família, no trabalho, com o pessoal, porque você vai se desenvolver e ajudar as pessoas também a desenvolver inteligência emocional nelas, porque a humanidade precisa, nós precisamos disso para melhorar a harmonia dos ambientes e lugares. Vini, muito obrigado. Perfeito. Foi muito bom a sua participação, mas o tempo já encerrou, infelizmente. É isso mesmo, Vinão. Quero agradecer aqui a sua participação aqui na Rádio Desterro FM, também aqui no programa Conectados em Cristo. As portas da Rádio Desterro FM e também aqui do programa estão abertas para você. E você Eu que agradeço. Bruce? Eu agradeço também. Você, ouvinte, que curtiu a participação do Vinão, comenta aqui pra nós o que você achou, manda sua pergunta, porque semana que vem ele vai estar de volta, né, Vini? Dando continuidade nesse assunto. Vini, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família, seus filhos. Fica com Deus e até a próxima. Amém, gente. Obrigado, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.